لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoje, inshallah, falaremos sobre Surat al-Buruj, que é a Sura da Constelação. Esta Sura foi revelada em Meca e ela fala sobre aqueles que agridem os muçulmanos, ou qualquer pessoa que crê em Allah sem razão para isso. Então, Allah nessa surata mostra para todas essas pessoas que agridem os que creem em Allah, que agridem os muçulmanos, qual será o destino destas pessoas. Allah os ameaça e Allah, o misericordioso, mesmo com tudo que eles fizeram de maldade para as pessoas que creram em Allah, Allah dá a oportunidade deles se arrependerem. Tamanha misericórdia de Allah. E para aqueles que não se arrependerem, Allah promete a eles o inferno e promete o castigo apenas para aqueles que não se arrependeram sinceramente e não pediram perdão a Allah pelo que fizeram com os que creram em Allah subhanahu wa ta'ala, louvado seja. Então a sura começa com o versículo وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ. Allah começa jurando pela sua criatura, pelo céu das constelações. O céu todos nós conhecemos e falamos sobre o céu nas suratas anteriores. As constelações são casas, são casas para o sol e a lua. Além das constelações que as pessoas conhecem, ela tem a sua função de casas para o sol e a lua, como se fosse casa, não que é uma casa mesmo, mas no sentido que para ser mais exato, toda vez que a lua e o sol fazem o seu movimento, o sol se movimenta diariamente e a lua se movimenta mensalmente, e essa movimentação, por exemplo, a lua, ela passa aproximadamente 2 dias em cada constelação, 2 dias e 1/3 dos 2 dias, até totalizar 28 dias, e sobram 2 dias que não se vê a lua, não se consegue ver a lua. E essas constelações têm nomes, as pessoas deram nomes a ela, como Touro, Peixes, Gêmeos, Câncer. Essas são as constelações. Depois, وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ, e pelo dia prometido. E que dia é esse? O dia prometido, então, é o dia do juízo final. E este dia Allah prometeu para os renegadores da fé e para aqueles que creram em Allah, para os dois. Os dois terão o dia do juízo final. Porém, para os renegadores da fé, Allah diz no Alcorão Sagrado, na Surat Az-Zukhruf, número 43, versículo 83. Então, deixe-os jogar conversa fora e se divertirem, até que se deparem com o dia que lhes é prometido. E para os que creram em Allah, Allah disse no Alcorão, na Surat Al-Anbiya, Sura dos Profetas, número 21, versículo 103, o grande terror, que é o dia do juízo final, não os entristecerá, e os anjos vão recebê-los, dizendo: este é vosso dia que vos foi prometido. Então veja a diferença do dia do juízo final para aqueles que creram em Allah e aqueles que não creram. E que Allah nos proteja neste dia, na sombra do seu trono, e nos livre do castigo do inferno. Depois, o ashahidin wa mashhud, e por uma testemunha e um testemunhado. Então, os sábios
falar vários significados, quem é testemunha e quem é o testemunhado, e todos esses sentidos que eu vou explicar agora estão corretos, porque ele não tem um significado específico e cada sábio trouxe a sua justificativa e todas estão corretas. Então, há sábios que dizem a testemunha quem comparece à oração do Fajr, e o testemunhado é a própria oração do Fajr. Qual que é a prova? A prova é Surat al-Isra, número 17, versículo 78, que Allah diz: cumpra a oração do declínio do sol até a escuridão da noite, e cumpra a oração da aurora. Por certo, a oração da aurora é testemunhada. O versículo 19 da Surat al-An'am, Sura dos Rebanhos, a surata número 6. Allah diz: Allah diz: o que há de maior testemunho, diz Allah, ele é testemunha entre mim e vós. Há outros sábios que dizem: a testemunha é o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e o testemunhado sua nação e seu povo. E todas essas coisas que a gente falou sobre testemunho e testemunhado, todos os sábios que falaram sobre isso têm a sua prova tanto no Hadith como no Alcorão Sagrado. Não falamos todos para não estendermos muito, só para mostrar como é feita a interpretação do Alcorão. Então, o mais correto é o que a gente imaginar tudo que é testemunha e tudo que é testemunhado. Então, todos esses sentidos estão corretos, no sentido geral. Depois, Allah diz: Qutila ashab al-ukhdud. Então, que morram os companheiros das trincheiras, ou o povo das trincheiras. É uma maldição para eles, né? Que sejam amaldiçoados os companheiros das trincheiras. E Allah revelou no Alcorão esta história, principalmente na época do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para mostrar para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e seus companheiros a fé de um povo que sofreu, foi castigado e não regrediram na fé, permanecendo fortes na religião. E esta história serviu para fortalecer a fé dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e serve para fortalecer a nós também, para fortalecer a nossa fé hoje em dia. Então, primeiramente, vamos falar sobre a história dos companheiros da trincheira, o povo da trincheira. Vamos aprender um pouco mais sobre a história deles antes de continuarmos a surata. Então, quem foi este povo da trincheira? Este povo viveu entre a época de Jesus, alayhi salam, que a paz de Allah esteja com ele, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam viveu entre esses dois profetas. E viveu num lugar chamado Najran, na Arábia Saudita. E este povo tinha um rei que mandava no povo, e tinha um feiticeiro que o servia. E quando este feiticeiro cresceu e envelheceu, ele disse ao rei: eu envelheci, então me traga um menino para eu ensiná-lo feitiços. E este feiticeiro queria alguém jovem, um menino, pois as crianças são mais fáceis de ensinar. E o aprendizado de uma criança fixa na cabeça e não é esquecido. Portanto, aprender desde criança é muito melhor que aprender quando estiver adulto. E há duas vantagens das crianças para os adultos. Elas têm duas vantagens sobre os adultos no quesito aprendizagem. Primeiro, as crianças decoram mais rápido, aprendem mais rápido que os adultos, porque as crianças ainda não têm preocupações na cabeça, né? Então, a cabeça está vazia para aprender. E segundo, o que a criança decora ou aprende, fixa. E o que o adulto decora ou aprende é facilmente esquecido. Por isso
que falam que, né, os sábios, o aprendizado na infância é igual à escultura em uma pedra, não se vai. E o terceiro, quando a criança aprende desde pequeno alguma coisa, aquilo que ela aprendeu se torna comum para ela e fácil de praticar. Então, fechando esse pensamento, ensinem seus filhos desde pequeno o Islã, para que quando cresçam, pratiquem o Islã e se torne algo fácil para eles, para que estejam acostumados, para que o conhecimento fixe na cabeça deles. Agora, voltando para a história. Então, depois que falamos do menino, que o rei pediu um menino para o feiticeiro pediu um menino para o rei, para ensiná-lo a magia. Então, o rei acabou arranjando um menino para que o feiticeiro ensinasse, né, feitiços, magias. E o rei levou este menino para o feiticeiro. E o feiticeiro ensinou a este menino tudo o que tinha para ensinar. Porém, Allah quis o bem deste menino e não deixou que ele se desviasse da senda reta. Certo dia, no seu trajeto diário, porque ele ia todo dia para o feiticeiro aprender feitiços, e nesse trajeto até ele chegar ao feiticeiro, ele encontrou um monge. Monge não só no sentido budista, né? Porque nós conhecemos o monge apenas no sentido budista, é o mais conhecido. Porém, monge no sentido, o indivíduo que abdicou dos objetos comuns da vida cotidiana para praticar a religião. Então, o menino encontrou este monge, que era um monge que acreditava em Allah, que seguia Allah, e sentou-se com ele, e ouviu as palavras dele e gostou do que ouviu. E toda vez que ele saía de casa, ele ia até este homem. Então, certo dia, ele começou a se atrasar para chegar nas aulas de feitiçaria. Então o feiticeiro começava a perguntar: por que está se atrasando? E batia no menino. Então, depois disso, o menino reclamou para o homem, para este homem, para o monge que o ensinara, explicou para ele toda a situação incômoda com o feiticeiro e reclamou que estava apanhando pelos atrasos. Então este monge sugeriu a ele: se você for até o feiticeiro e você ficar com medo de apanhar dele, diga que seus familiares te atrasaram. E se for até a sua família e eles perguntarem para você por que se atrasou, diga a eles que o feiticeiro que te atrasou para voltar para casa. Dessa forma você se livra da briga dos dois. E este monge falou para o menino mentir. A mentira, claro, é algo errado, mas neste caso o benefício seria maior que o malefício. Portanto, o menino fez o que o monge aconselhou. E, ele se salvou de apanhar, tanto da família como do feiticeiro. Certo dia, um animal muito grande deixou as pessoas presas. Ele ficou no meio do caminho da cidade, no meio do caminho lá do local onde as pessoas ficavam. Então o menino disse: hoje vou ver quem é o melhor, o feiticeiro ou o monge. Depois disso, o menino pegou uma pedra e disse, ele fez uma súplica: ó Allah, se a causa do monge for mais gostável para ti do que a causa do feiticeiro, então mate este animal para que as pessoas possam passar. Então ele jogou a pedra no animal e o animal morreu e as pessoas puderam passar. Aí o garoto entendeu que o caminho do monge, a causa do monge que era a correta. Então o monge veio até o garoto e o garoto contou o que ocorreu com ele. Então o monge disse a ele: garoto, você é melhor do que eu hoje. Eu vi que você conseguiu
e você será testado, colocado à prova. E se isto ocorrer, não fale de mim para eles, o povo das trincheiras, o rei e a sua corte. Então, voltando para a súplica do menino, o menino pediu a Allah ajuda para que Allah o guiasse e mostrasse para ele o caminho, qual que seria melhor entre duas coisas. E podemos ver que isso é uma grande dádiva, pois quando você pede isso para Allah, quando você está entre duas coisas ou mais e está em dúvida e você pede a Allah com sinceridade, então Allah te mostrará o caminho certo. Por isso existe uma oração chamada Salat al-Istikhara, que é a oração que você pede para Allah te guiar em algo que está em dúvida. Então essa oração é uma oração muito importante. Toda vez que você está em dúvida entre duas ou mais coisas importantes e que você precisa tomar uma decisão, você faz essa oração e Allah te guia, mostra o melhor caminho entre duas ou mais coisas. Então, continuando a história, paramos no monge que falou para o menino não falar dele para as outras pessoas, para o povo. Este menino também tinha uma outra coisa especial. Allah deu uma dádiva a ele. Este menino curava o cego e o leproso, entre outras doenças, mas era diferente do profeta Jesus, alayhi salam, que a paz de Allah esteja com ele, pois Jesus curava como? Passava a mão no doente e o curava. E este menino era diferente. Não é que ele passava a mão no doente e curava o doente, não. Ia até ele um cego, ele suplicava a Allah para o cego e este cego acabava se curando. E este menino, essa era a dádiva dele. Toda a súplica dele era aceita. Tudo isso que o menino fazia de curar o cego, o leproso, os doentes com as súplicas, chegou aos ouvidos de um dos homens da corte do rei, que tinha ficado cego com o tempo. Então este cortesão foi até o menino, levando a ele muitos presentes, e disse: tudo isso é seu se você me curar. Então o menino disse: eu não curo ninguém, porém quem cura é Allah, louvado seja. Portanto, se você crê em Allah, eu suplico para Allah para que ele te cure. Então vejam a fé deste menino. Ele não se vangloriou e disse: eu que curo, porém ele disse: Allah que cura. Essa é uma prova que as pessoas de fé e de conhecimento não tomam a graça, a dádiva de Allah para si mesmas. Elas sempre mostram que a dádiva e o dono de todas as dádivas, de todas as graças, é Allah, louvado seja. O cortesão, então, creu em Allah e o menino suplicou para Allah para que curasse este cortesão, e ele sarou da sua cegueira e voltou a enxergar. Depois disso, o cortesão voltou normalmente para o local onde ele ficava com o rei, e quando o rei o viu, viu que estava curado, ele perguntou: quem curou a sua vista? Ele disse: meu senhor. Então o rei disse: e você tem outro senhor além de mim? Então o cortesão disse: meu senhor e seu senhor é Allah, louvado seja. Então este rei torturou o cortesão até que ele falou para o rei sobre o menino. Então o menino foi levado até o rei, e o rei disse a ele: ó garoto, seu feitiço ficou conhecido por você curar o leproso e o cego, além de outras coisas. O garoto disse: eu não curo ninguém, quem cura é Allah. Então o rei torturou o menino até que ele falou sobre o monge.
mesmo o monge dizendo a ele que ele seria testado, e caso fosse para não falar dele. De tanto que o menino foi torturado, ele falou sobre o monge para o rei. Então o rei ordenou que trouxessem o monge, e quando ele foi trazido, o rei disse ao monge: abandone a sua religião. E ele se recusou a abandonar a religião. Então o rei mandou trazer uma serra e serraram o monge ao meio. A metade do corpo dele foi serrada e ficou em duas partes o corpo dele. Este monge preferiu morrer e permanecer na sua crença do que abandonar a religião. E aconteceu a mesma coisa com o cortesão. O rei ordenou que abandonasse a religião e ele recusou e também foi cortado ao meio. Esta é uma lição para nós. Devemos ter paciência. Essas pessoas pagaram com a vida, sofreram muito, foram testados e permaneceram fortes na fé e não regrediram. E hoje vemos que qualquer coisa é motivo para as pessoas regredirem, para as pessoas esquecerem de Allah subhanahu wa ta'ala. Depois que o cortesão e o monge foram mortos, o rei ordenou que trouxessem o menino até ele. Então o rei disse ao menino que abandonasse a religião e que seguisse ele, deixasse de adorar Allah e para adorar o rei, para que seguisse a idolatria, pois o rei ordenava as pessoas a adorarem a ele e não a Allah. O menino recusou e o rei ordenou um grupo de pessoas para que levassem o menino a uma montanha conhecida entre eles, uma montanha bem alta, e quando chegasse ao topo dessa montanha, para que jogassem o menino. E o rei colocou uma condição: se o menino abandonar a religião, não o jogue. Se ele se recusar a abandonar a religião, então joguem-no. Quando chegaram ao topo da montanha, disseram para o menino abandonar a religião, mas isto não era possível, pois a fé já tinha fixado forte no coração deste menino, e não havia nada que abalasse a sua fé. E quando os homens foram jogá-lo, ele suplicou a Allah: ó Allah, me salve deles de qualquer forma que você queira. E devido a esta fé forte do menino, Allah atendeu o pedido deste menino. A montanha se chocou, eles caíram e o menino ficou em cima da montanha. Depois disso, o menino voltou ao rei e o rei disse: o que te trouxe aqui? Onde estão os meus homens? O menino disse: Allah me salvou deles. Então o rei deu a ordem para um outro grupo de homens. O rei disse: levem este menino de barco até o meio do mar e ordenem o menino a abandonar a religião. Se ele abandonar, não joguem-no. Levem-o de barco até o meio do mar e ordenem o menino a abandonar a religião. Se ele abandonar, não joguem-no no mar. Se ele não abandonar a religião, então joguem-no. E quando chegaram até o meio do mar, disseram ao menino para que ele abandonasse a religião. E ele recusou. E quando foram jogá-lo no mar, ele suplicou a Allah: ó Allah, me salve deles de qualquer forma que você queira. Então o barco virou, eles afundaram, os que estavam com ele, menos o menino acabou se salvando. Depois disso o menino voltou para o rei mais uma vez e o rei perguntou: onde estão meus homens? E o menino contou ao rei o que aconteceu e disse: você não me matará até que faça o que eu vou te falar. O rei disse: e o que tenho que fazer? O menino respondeu: reúna todas as pessoas em um só lugar e me crucifique em um tronco de árvore, e pegue uma de suas flechas e coloque no arco. Mire em mim e diga:
em nome de Allah, Senhor do menino. Se você fizer isso, terá me matado. Então o rei reuniu todas as pessoas em um só local, crucificou o menino, colocou a flecha no arco, mirou no menino e disse: em nome de Allah, Senhor do menino, Bismillahi Rabbil Ghulam, e atacou a flecha. A flecha atingiu o peito do menino, o menino colocou a mão no peito, no próprio peito, e morreu. Quando as pessoas viram o que tinha acabado de acontecer, elas começaram a dizer: em nome de Allah, Senhor do menino. E todas elas creram, todas elas, ou a maioria delas, grande parte delas, creram em Allah e negaram o rei. E este era o propósito do menino. Desta parte da história podemos tirar algumas lições. A primeira, a fé que o menino tinha e a força da fé dele. E ele nunca regrediu e Allah fez dele um exemplo para as pessoas. Segundo, a aceitação da súplica para Allah quando você tem certeza de Allah. Você tem certeza que Allah atenderá a sua súplica. Mesmo os renegadores da fé, quando pedem a Allah com certeza que Allah os salvará, mesmo que voltem a renegar a fé, Allah os salva, pois foram sinceros com Allah naquele momento. Allah diz no versículo 62 da Surah An-Naml, Surah da Formiga, número 27, não é Ele que atende o necessitado quando implora e remove o mal e vos faz sucessores na terra? Há outra divindade junto de Allah? Pouco é o que vocês se lembram, se recordam. Terceira lição, o motivo que o menino expôs a sua vida à morte. É o único motivo que pode, esse motivo que o menino expôs à morte, é o único motivo que se pode expor a própria vida à morte. Pois o menino indicou ao rei o caminho para matá-lo. E neste caso, pode. O que o menino fez, pode, pois ele é considerado um mártir. E com a morte dele, várias pessoas creram em Allah. Porém, há uma diferença. As pessoas que carregam bomba no próprio corpo e se explodem, isto não é considerado um mártir, não é considerado um esforço por Allah, jihad fi sabilillah, como a situação deste menino. E isto é considerado um suicídio e que Allah nos afaste desta grande desobediência. E quem se suicida nunca sai do inferno. E essa pessoa que se explodiu e matou 10, 100, 200, não beneficiou o Islã. Ninguém se tornará muçulmano por causa da sua morte. Porém, a história do menino é diferente. Muitas pessoas seguiram o caminho de Allah por causa dele. Diferente quando a pessoa se explode, o inimigo vai te odiar mais ainda e falarão mentiras sobre o Islã, interpretarão de forma incorreta o Islã, como vemos nos dias de hoje. O que estas ações prejudicam o Islã e sujam a imagem do Islã. E este suicídio não beneficia nem o suicida, nem os muçulmanos. Porém, esta pessoa que fez o errado com a esperança de fazer o bem, Allah inshallah o perdoará e o recompensará, mas não considerado como um mártir. Mas essa situação é uma situação errada e Allah sabe mais sobre essas pessoas e Allah que julgará essas pessoas. Voltando agora para a história, depois que o menino morreu e que as pessoas creram em Allah, as pessoas que não creram e ficaram do lado do rei disseram: ó rei, você viu que aquilo que você temia, aquilo que você alertou aconteceu? As pessoas creram em Allah. Então o rei ordenou para aqueles que estavam do seu lado cavarem trincheiras e ordenou para que suas tropas jogassem
as pessoas nestas trincheiras. Aqueles que não abandonarem a religião, que permanecerem na crença em Allah, então, para que sejam jogados nestas trincheiras. Então os soldados começaram a jogar as pessoas nestas trincheiras. E essas trincheiras, antes deles jogarem, eles juntaram combustível, e esse combustível era a lenha, e começou aquele fogo forte dentro da trincheira. Então os soldados começaram a jogar nessas trincheiras com fogo as pessoas, e as pessoas começaram a ser queimadas. Porém, ao serem jogadas no fogo, essas pessoas saíram de uma vida de vaidades e desgraça para a vida de conforto e estabilidade. Estas pessoas que morreram, que foram jogadas no fogo, os anjos levaram a sua alma. Como toda pessoa que morre tem um anjo da morte e leva a sua alma, essas pessoas também, os anjos levaram as suas almas. E essas almas foram levadas em um bom estado. Como assim? Allah diz na Surat An-Nahl, na Sura da Abelha, número 16, versículo 32, aqueles cujas almas os anjos levam em bom estado, dizem, os anjos, que a paz esteja convosco, entrai no paraíso pelo que vocês fizeram. E o que é este bom estado? Qual o significado de bom estado? A pessoa morre, vai morrer em bom estado, foi jogado no fogo e morreu em bom estado. Então, bom estado no sentido, morreram purificados da idolatria, morreram como pessoas boas, suas ações e palavras são purificadas, felizes por terem sido recompensadas por Allah, felizes por estarem voltando a Allah. E por último, sua morte ocorreu de forma fácil, de forma que eles não sentiram dor, pois toda pessoa quando morre sente uma dor terrível, uma dor grande, independente de por tiro, se a pessoa morreu de câncer, se a pessoa morreu de morte natural, toda morte dói, e essa dor é amenizada conforme a sua fé, pois quem tira a sua vida é Allah, por meio do anjo. Allah ordena o anjo para que tire a sua vida. Então aquela pessoa que crê em Allah, quando a sua alma sai do seu corpo, ela sai mais fácil, ela não é tão dolorida, não dói, ao contrário dos que renegam a fé. E voltando à história, o quanto impressionante essa história de fé dessas pessoas. Não há paciência maior do que você ver o fogo forte, você vê que vai ser atacado e permanecer na sua crença em Allah. E por último, no final da história, quando todos estavam sendo atacados, todos que creram em Allah, uma mulher carregando o seu bebê que amamentava, quando ela viu o fogo, ela meio que hesitou, ela ficou retraída, hesitou. Então Allah fez este bebê falar. Allah deu essa dádiva para o bebê. Allah, que tem o poder de fazer qualquer coisa, tem o poder de fazer qualquer coisa falar, sendo ser humano ou não. Então o bebê disse: ó minha mãe, você está na verdade, então tenha paciência. E esta foi uma dádiva de Allah para a mãe, pois Allah fez com que a mulher ficasse forte e permanecesse na crença. Este foi um grande milagre, um grande sinal de Allah, louvado seja. E Allah salva estas pessoas no dia da ressurreição, as pessoas que temeram a Ele. Allah diz na Surat Zumar, número 39, versículo número 61, e Allah salvará os que foram tementes por sua realização,
o mal não os tocará e nem se entristecerão. E que Allah nos faça felizes no dia da ressurreição e, inshallah, nenhum de nós estará triste. Agora, voltando para os versículos, agora que terminamos a história, então nós havíamos parado no quarto versículo, Qutila ashab al-ukhdud, que morram os companheiros das trincheiras, ou que sejam amaldiçoados os companheiros das trincheiras. Voltando ao próximo versículo, quinto versículo, An-nari dhatil waqud, do fogo cheio de combustível. Como a gente contou na história, analisando os dois versículos, o anterior e este, podemos observar que o fogo que colocaram na trincheira era um fogo bem forte, cheio de combustível, e esse combustível, como falamos, era a lenha. Juntaram bastante lenha e colocaram nestas trincheiras. Idhum alayha qu'ud, estando eles sentados ao seu redor. Quem que estavam sentados ao redor das trincheiras? Aqueles que estavam castigando os que creram em Allah. E onde estavam? Na beira das trincheiras. Não estavam dentro das trincheiras, senão eles iam se queimar, mas eles estavam na beira das trincheiras. Então isto mostra a maldade destas pessoas, que estavam sentadas em torno das trincheiras, assistindo os que creram em Allah sendo queimados. O sétimo versículo, وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ, e eram testemunhas do que faziam com os crentes. Então estas pessoas que estavam castigando os crentes eram testemunhas uns dos outros, para ver se a ordem do rei seria cumprida. E eram testemunhas também no sentido que estavam assistindo os crentes sendo queimados. Então, o povo das trincheiras, ou os companheiros das trincheiras, cometeram 4 grandes pecados. O primeiro, renegaram a fé. O segundo, proibiram as pessoas de praticar a unicidade. O terceiro, castigaram os crentes. E o quarto, assistiram aos crentes sofrerem. Assumiram para eles o castigo dos crentes. Depois, no 8º versículo, Allah diz: وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ, e não ficaram contra eles, no sentido, não guardaram rancor contra eles, exceto por crerem em Allah, o Todo-Poderoso, o Louvável. Essas pessoas que castigaram esses crentes, castigaram eles apenas por crerem em Allah Todo-Poderoso e Louvável. E neste versículo, Allah lembra o motivo por que foram castigados, como dissemos, por crerem em Allah Todo-Poderoso ou Louvável. Allah fez este povo passar por esta grande prova, que foi o fogo desta vida, e eles resistiram na crença em Allah. E hoje temos em muitos países essas pessoas passaram por grande prova e foram queimados e mesmo assim resistiram. E hoje temos em muitos países pessoas que estão bem, que não têm essa matança, que estão bem de saúde, bem financeiramente, ninguém os persegue, seus filhos estão bem, e mesmo assim não creem em Allah Todo-Poderoso ou Louvável. E temos muçulmanos que não gastam 1 minuto sequer do seu tempo para glorificar a Allah. Há ainda muçulmanos que, quando ouvem o chamado para a oração, ou quando dá o horário da oração, seus pés pesam e a pessoa fica com preguiça de rezar. E há pessoas também que se negam a colocar a sua testa no chão por Allah, louvado seja. E Allah é misericordioso, perdoador conosco. Nos próximos versículos
vamos ver sobre... E Allah é misericordioso, perdoador, como veremos nos próximos versículos. Mesmo assim, as pessoas não se lembram de Allah. E mais uma observação deste 8º versículo: por que vieram os atributos de Allah, Todo-Poderoso ou Louvável? Tem um motivo para esses dois atributos de Allah virem neste mesmo versículo? Sim, pois Todo-Poderoso veio neste versículo porque Allah Todo-Poderoso vai castigar os que castigaram os crentes. Então é uma ameaça para os que não creram e uma boa notícia para os que creram. E louvável, pois Allah é louvável por tudo, por todos os seus atos. Não pensem que este povo que sofreu foi algo ruim para eles. Este sofrimento foi ruim para eles. Não pensem que não foi bom para os crentes, pois Allah antecipou a volta destes crentes a Ele. E Allah foi generoso com estas pessoas. Allah quis aumentar o grau destas pessoas. Tanto é que antes do corpo destes crentes tocarem em fogo, os anjos levaram a vida desses crentes antes que sofressem com a permissão de Allah. Então, antes que o fogo tocasse o corpo dos que creram em Allah, então Allah salvou estas pessoas, não deixou que o fogo tocasse o corpo de Allah, levando a vida delas antes mesmo que tocassem o fogo. Agora, o 9º versículo, Allah diz: "Alladhi lahu mulku as-samawati wal-ard, wallahu ala kulli shay'in shahid", ao qual pertence o reino dos céus e da terra, e Allah é testemunha sobre todas as coisas. E este versículo que Allah fala que a Ele pertence o reino dos céus e da terra, faz muito sentido com esta surata, pois geralmente quem castiga ordena castigar um povo e é dono de terras. Estas terras é dono de terras, dono de muitas coisas. Quem é rei, geralmente tem grandes propriedades, muita riqueza. E estas propriedades, estas coisas, não é nada comparado ao que pertence a Allah, pois a Allah pertence tudo que está no céu e na terra. No 10º versículo, Allah diz: "Inna alladhina fatanu al-mu'minina wal-mu'minati thumma lam yatubu falahum 'adhabu jahannama wa lahum 'adhabu al-hariq." Por certo, aqueles que queimarem os crentes e as crentes e não se arrependerem, sofrerão o castigo do inferno e o castigo do fogo ardente. Neste versículo, Allah mostra sua misericórdia com todos os seres humanos. Olhem este povo, mataram os crentes, castigaram-nos com o pior castigo, queimando-os. Ficaram assistindo os que creram em Allah sofrendo e morrendo. E mesmo com tudo isso, Allah misericordioso deixa as portas do arrependimento abertas para que possam se arrepender. Pois mesmo cometendo esta grande injustiça, assassinando os crentes, Allah deu a eles a chance de se arrependerem, mas não foi isso o que ocorreu. Eles não se arrependeram. E vemos hoje muitas pessoas com medo de se arrependerem para Allah, justificando que fizeram muitas coisas erradas. Para essas pessoas há uma mensagem: o que vocês fizeram é pior do que o povo das trincheiras, vocês queimaram vários crentes, então não tenham vergonha, não tenham medo do perdão, se arrependam para Allah, pois Allah abriu a porta do arrependimento até para aqueles que assassinaram pessoas que o adoram, principalmente pessoas que o adoram. Então Allah perdoa até essas pessoas, abriu espaço até para essas pessoas para que se arrependessem. Por que você não vai se arrepender? E também falando do perdão de Allah, na Sura Taha,
número 20, versículo 82, Allah diz: e por certo sou o perdoador de quem se volta arrependido, crê e faz o bem, em seguida se guia. Agora, uma observação neste versículo. Por que Allah diz: sofrerão o castigo do inferno e o castigo do fogo ardente? Porque tem esses, qual a diferença, dos dois? Não é a mesma coisa? Então, há duas explicações para esta parte do versículo. A primeira: estes que mataram os que creram em Allah terão o castigo do fogo do inferno por renegarem Allah, por renegarem a fé, e terão um castigo a mais por matar os crentes. O segundo sentido é: o primeiro castigo é o castigo do fogo do inferno. O segundo castigo, que é o castigo do fogo ardente, é o castigo desta vida. Pois quando os aliados do rei estavam em volta das trincheiras assistindo os que creram em Allah morrerem, como dissemos, Allah os salvou, ordenando os anjos que levassem as almas destes crentes antes que tocassem o fogo, e aqueles que estavam assistindo os crentes serem castigados foram atingidos pelo fogo com o poder de Allah. O fogo se estendeu, se espalhou, o que eles não esperavam, ficou mais forte o fogo e queimou estes aliados do rei. No 11º versículo, Allah diz: Inna alladhina amanu wa amilu salihati lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar dhalika al-fawz al-kabir. Por certo, os que creem e fazem as boas obras terão jardins abaixo dos quais correm rios, e este é o maior triunfo, ou esta é a maior vitória. Vamos analisar agora algumas partes deste versículo. Allah associa a crença com as boas ações. Por quê? Porque não se pode crer em Allah, ter fé nele, sem fazer as ações que Allah nos ordenou, pois a fé leva às boas ações. E os grandes sábios dizem: a fé é a crença no coração, a lembrança de Allah na língua e a prática das obrigações. Então tem que ser os três juntos. Uma pessoa que se diz de fé forte, que não pratica o que Allah nos ordenou, está com a crença incorreta. A pessoa não confirmou sua fé com os atos. E qual ação é considerada uma boa ação? Há duas condições. A primeira, a ação deve ser feita absolutamente para Allah. E segundo, ela deve estar de acordo com a sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E uma ação não pode ser feita para Allah sem que esteja dentro do que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fez, pois Allah, louvado seja, nos enviou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para que ele nos ensinasse as regras de Allah, as leis islâmicas. E há um hadith muito importante narrado pela esposa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Aisha radiyallahu anha. Ela diz: o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: aquele que tentar introduzir em nossa religião algo que não faça parte dela será rechaçado. E este hadith faz parte das bases do Islã, é muito importante, pois qualquer coisa que tentar introduzir na religião será rejeitado. Hoje em dia vemos muitas pessoas fazendo inovações na religião, falando: mas isso é bom fazer, também é bom, então posso fazer a mais. Por que me proíbem de fazer algo bom? Então a resposta para estas pessoas é esta que está, é este versículo revelado por Allah subhanahu wa ta'ala, o último versículo revelado no Alcorão, que está na Surat Al-Ma'idah, número 5, versículo 3. Hoje completei a religião para vós, tenho-vos agraciado generosamente e escolhi para vós o Islã como religião. Então não há necessidade de introduzir algo na religião. Este versículo foi o último versículo revelado no Alcorão.
Portanto, devemos seguir o que Allah nos revelou e o que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensinou, para que não reneguemos este versículo, para que não reneguemos a fé e não reneguemos a Allah e seu mensageiro, que a paz de Deus, que a paz de Allah esteja com ele. E agora uma coisa muito importante, e por favor anotem todos para que não esqueçam. Para seguirmos corretamente a sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, devemos considerar 6 fatores. Então, para que esteja dentro da sunna, há 6 fatores que devem estar de acordo com, primeiro, com o tempo, com o local, com a quantidade, com a forma de fazer, como fazer, com o motivo e com o tipo. Agora vamos explicar cada um desses fatores mais detalhadamente. Primeiro, por exemplo, uma pessoa que quer fazer o Hajj, sem estar no mês do Hajj, não pode fazer, não é considerado como Hajj. Mesma coisa o Ramadã, a pessoa que quer fazer o mês do Ramadã, não fazer o jejum, quer fazer a obrigação do Ramadã fora do mês do Ramadã, também não é válido. Então, essa é a primeira questão, a questão do tempo. Segundo, o local. Você não pode fazer, por exemplo, o tawaf, aquelas 7 voltas que você faz em volta da Kaaba, por exemplo, em volta da sua casa. Não foi o que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensinou. Então, também o local é muito importante. O terceiro, a quantidade. Você não pode aumentar o número de rak'ahs, de genuflexões de uma oração obrigatória, porque você está com tempo sobrando. Se você adicionar uma genuflexão sequer, sua oração é anulada. O quarto, a forma de fazer, como fazer. A oração, por exemplo, deve ser feita igual a oração que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensinou. Começa com Allahu Akbar, depois tem a Fatiha, depois aí tem o Ruku'. Então, se por exemplo eu quiser inverter essa ordem, não pode, porque não foi dessa forma que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensinou. O quinto, que é o motivo. Motivo, você pode, por exemplo, La ilaha illallah. Claro, é bom falar La ilaha illallah, não há divindade a não ser Allah. Você ganha muita recompensa por falar isso, a qualquer hora. Porém, se você tornar o motivo de La ilaha illallah depois da comida, por exemplo, toda vez que eu como, depois que eu como eu falo La ilaha illallah, então está incorreto isso. Por quê? Porque toda vez que você acaba de comer, você deve falar Alhamdulillah e não La ilaha illallah. Então você tornou o motivo de La ilaha illallah incorreto. Então isso também invalida, não pode. E sexto, que a gente falou, que é o tipo. Por exemplo, quando vamos sacrificar um animal no dia do sacrifício, não podemos sacrificar um animal que Allah não nos ordenou que sacrificássemos neste dia. Por exemplo, eu tenho muito dinheiro e ao invés de eu sacrificar um carneiro ou um boi, eu quero sacrificar um cavalo de 100 mil, porque tenho muito dinheiro. Este sacrifício não será aceito, pois está fora das leis de Allah subhanahu wa ta'ala. E concluindo, depois que falamos sobre essas 6 condições, quem fizer uma ação e estiver de acordo com estas 6 condições, a sua ação estará de acordo com a sunnah. Aqueles que suas ações estiverem em desacordo com apenas uma dessas condições, um quesito sequer, sua ação estará em desacordo com a sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agora, voltando ao versículo, mais uma observação. Que rios são estes que correm no paraíso? A resposta está na Surat Muhammad, número 40. O que foi? Agora, voltando ao versículo, falamos por certo, os que creem e fazem as boas ações terão jardins abaixo dos quais correm rios. Então, que rios são estes?
A resposta está na Surat Muhammad, Sura do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, número 47, versículo 15. Eis o exemplo do paraíso prometido aos tementes. Nele há rios de água que não se alteram, e rios de leite cujo sabor não se altera, e rios de vinhos deliciosos para aqueles que bebem dele, e rios de mel purificado. Depois Allah termina o versículo dizendo que esta é a maior vitória. Então, vitória não foi eles, o povo das trincheiras, terem queimado os crentes, e sim a maior vitória foi o paraíso que os crentes ganharam, a recompensa que Allah deu para os crentes por eles terem permanecido na fé, por eles terem paciência. No próximo versículo, Allah volta a falar para aqueles que mataram os que creram em Allah. Então Allah diz: Inna batsha rabbika lashadid. Por certo, a punição de teu Senhor é severa. Então aqueles que puniram as pessoas por crerem em Allah, que castigaram-nos, a punição de Allah para eles é severa. Não pense que esta vida é prova de que Allah está satisfeito com você. Esta vida não se mede à satisfação de Allah. Isso ocorre na outra vida. Na outra vida que você vai ver, se você for para o paraíso ou para o inferno. Se você for para o paraíso, Allah está satisfeito com você. Se for para o inferno, Allah não está satisfeito com você. Se for como as pessoas pensam, os que creem, obedecem a Allah, não sofreriam nada nesta vida. E Allah não concederia uma graça sequer aos renegadores da fé nesta vida, nem mesmo uma gota de água. No 13º versículo, Allah diz: Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Por certo, ele inicia a criação e a repete. Como assim inicia e a repete? Os sábios divergiram entre dois sentidos. Primeiro, que Allah cria o ser humano, depois dá vida de novo a ele, para que seja julgado. E este significado tem em vários versículos do Alcorão. O segundo é que Allah vai iniciar a punição e depois vai repetir. Ou seja, os que queimaram, aqueles que creram em Allah, aqueles que castigaram os que creram em Allah, serão punidos nesta vida, depois serão punidos na outra vida também. E este é o significado que mais se encaixa nesta surata. Depois, no 14º versículo, Allah diz: "Wa huwa al-ghafurul wadud", e ele é o perdoador, o afetuoso. E este é um dos casos de que chamamos de at-targhib ou at-tarhib no Alcorão, que é o incentivo e a intimidação. Allah intimida aqueles que desobedecem, mas logo depois vem um versículo para incentivá-los. Ou Allah incentiva e depois Allah intimida, né? Tem sempre os dois lados. Então, sempre que Allah fala sobre o seu castigo severo, Allah também fala do seu paraíso, para incentivar as pessoas a fazer as coisas boas, para que as pessoas tenham vontade de fazer as coisas boas. Como no versículo 11 também, que Allah intimida aqueles que mataram os que creram em Allah, depois os incentiva a fazer o bem, mostrando as portas do arrependimento a eles. Um dos atributos, um dos nomes de Allah que falamos neste versículo é Al-Ghafur. Al-Ghafur no sentido de perdoador, que perdoa muito, perdoa os que creram nele. E Al-Wadud, o afetuoso. Então Allah é muito afetuoso com o ser humano. Allah é muito bondoso com o ser humano. Se você faz uma besteira para uma pessoa, por exemplo, se pisa na bola feio com seu amigo, ele pode até te perdoar, mas não vai ser a mesma coisa a relação de vocês. Já Allah, mesmo que o crente tenha desobedecido muito a Allah e depois se arrependeu, Allah o perdoa e não fica
aquele rancor igual ao rancor do ser humano, não fica, pois Allah é muito afetuoso e gosta muito do seu servo, gosta daqueles que se arrependem, os que fazem as boas ações, os purificados e entre outros. Então vamos conservar este amor que Allah tem conosco, pois como vocês podem observar no versículo, o perdoador vem antes de afetuoso, pois Allah é afetuoso com quem pede perdão sincero a Allah, e seu perdão e o perdão dessa pessoa que se arrependeu sinceramente é aceito. O segundo sentido de al-wadud é gostável, né? No sentido que o crente, aquele que crê em Allah, busca tanto Allah que Allah é um amor inexplicável, né? A pessoa começa a gostar muito de Allah, e isso para os mais crentes, né? Então Allah é o wadud, né? Tem os dois sentidos. Allah é o wadud para aqueles que creem nele, pois depois que vem a grandeza de Allah, depois que obedecem, o amor fica maior. Allah é o wadud, al-wadud. No versículo seguinte, Allah fala sobre seu trono, que é a maior criatura de Allah, a mais incrível criatura. Allah fala Dhul Arsh al-Majid, o possuidor do trono, o glorioso. Então, primeiro Allah fala dele, o Huwa al-Ghafur al-Wadud, e ele é o perdoador, o afetuoso, continuando, o possuidor do trono, o glorioso. E vamos falar um pouco agora sobre este trono. Allah está sobre o seu trono no último céu. Nós falamos que tem 7 céus, então Allah está no último céu, e o trono de Allah foi revelado 7 vezes no Alcorão. E acreditar no trono de Allah faz parte da crença do muçulmano, e aquele que não acredita pode estar fora da religião. E um dos versículos que Allah fala sobre o seu trono está na Sura Taha, número 20, versículo 5. O misericordioso estabeleceu-se no trono. E uma pergunta: como Allah se estabeleceu no trono? Ninguém sabe, pois não foi revelado. Então não cabe a nós ficarmos imaginando, apenas acreditar, pois tudo que o ser humano imagina, o que Allah não revelou, é muito maior, não tem como imaginarmos. E a crença no trono é obrigatória, e ficar pensando como é o trono, do que é feito, do que é tal, e ficar perguntando muito, isso é um grande pecado, não pode. E como se estabeleceu também outro, temos que saber só que Allah estabeleceu-se sobre o seu trono. Como é o trono e como se estabeleceu, não devemos perguntar, só devemos conhecer aquilo que Allah revelou para nós, não ficarmos perguntando, tentarmos adivinhar. Isso não é da religião. Então, se levarmos em consideração toda a surata, a menção do trono de Allah está ligado aos reis, pois quando falamos do trono, lembramos do rei. E este rei que castigou os que creram em Allah e os outros reis revelados nos próximos versículos não são nada, não tem nada, pois rei é aquele que é soberano, chefe de Estado, e Allah é soberano sobre tudo e todos. Glorioso, né? Dhul Arsh, Allah fala sobre o possuidor do trono, o glorioso. Então, glorioso, há sábios que dizem que glorioso está falando do trono de Allah, que o trono de Allah é glorioso, é nobre, né? Muito nobre. E há outros sábios que dizem que o glorioso está falando sobre Allah, e os dois sentidos podem ser considerados. Portanto, Allah é glorioso, como o seu trono também é glorioso. Então, Al-Majid, só falando um pouco deste atributo de Allah, Al-Majid no sentido de Allah o Altíssimo possuir a nobreza, a glória, a sublimidade,
a incomensurabilidade em si, nas suas qualidades e nas suas obras. Agora, no próximo versículo, fa'al lima yurid, fazedor do que ele quer. Em árabe, fa'al, analisando só a palavra fa'al, a palavra tem o sentido de fazedor de muitas coisas, né? Não é fazedor no sentido de fazer as coisas normalmente, não. Fa'al, aquele que faz muitas coisas, sempre está fazendo coisas. E este sentido está ligado ao versículo 29 da Surah Ar-Rahman, Sura do Misericordioso, número 55, versículo 29. Allah diz: todos os que estão nos céus e na terra pedem a Ele. Todos os dias Ele está em estado de glória. Um estado de glória no sentido que Allah outorga às criaturas a cada instante porção do que lhes é predestinado, tal como a vida, a morte e a prosperidade, a adversidade, o perdão e a punição. Outra coisa, fazedor do que Ele quer. As pessoas, por exemplo, não tudo que elas querem acontece, pois falta algo, ou financeiramente, ou força, ou etc. Né? Nem tudo que queremos acontece. Diferente de Allah, louvado seja, que quando quer algo, o que Allah deseja acontece, como revelado na Surah Yasin, número 36, versículo 82. Sua ordem, quando deseja alguma coisa, é apenas dizer-lhe: seja, então é. Isso mostra que a vontade e o poder de Allah são completos, diferente da vontade do ser humano, que não consegue realizar tudo o que quer. No 17º versículo, Allah diz: Hal ataka hadithul junud, chegou-te o relato dos exércitos, ou chegou-te a história dos exércitos. Depois, Hal ataka hadithul junud, Fir'auna wa Thamud, do faraó e do povo de Thamud. Então, por que Allah lembrou destes dois povos? Qual o motivo? Então, porque estes dois povos se assemelham ao povo de Al-Ukhdud. Em qual sentido? Os dois usavam da força para conseguirem as coisas e não pensavam no bem. Pensavam que a força era a única coisa para prejudicar os que creram em Allah. Faraó, por exemplo, todos conhecem, usou da força, da brutalidade, dizia que ele era uma divindade igual o rei de Ashab al-Ukhdud, dos companheiros das trincheiras. E o povo de Thamud, nós contamos a história deles na Surah Ash-Shams. Quem quiser mais detalhadamente pode resgatar no nosso canal. Foi um povo árabe, então a história deles foi lembrada por se tratar também de um povo árabe que desobedeceu a Allah, igual Ashab al-Ukhdud, que era um povo árabe. Depois, no 19º versículo, Allah diz: Bal alladhina kafaru fi takdib. Porém, os que renegam a fé estão no desmentir. Porque Allah não fala os que renegam a fé desmentiram, Allah diz estão no desmentir. Porque estar no desmentir é ainda pior. Pois estar no desmentir quer dizer desmentiram tudo. Os profetas, os livros de Allah, os milagres, e todos os sinais e todas as outras coisas. Estas pessoas estão envolvidas pela mentira, pela negação, pela desobediência, por desmentirem. Então, estão abrangidos pelo desmentir. E Allah fala para eles, Allah fala deles no 20º versículo: Wallahu min waraihim muhit. E Allah os envolve por trás, Allah os abrange por trás. Que sentido Allah os abrange por trás? No sentido que Allah está vendo tudo o que estão fazendo e serão julgados por tudo o que fizeram. Depois,
no 21º versículo e 22º, Allah diz: Bal huwa Qur'an Majid, porém este é um Alcorão glorioso, fi lawhin mahfuz, preservado no lawhin mahfuz. Então, estes dois versículos, se você juntar no contexto dessa surata, é como se Allah falasse aos renegadores: por que desmentem? Não só de antigamente, como as pessoas que negam as palavras de Allah hoje em dia também. Se estas não são palavras de qualquer um, são palavras de Allah, então por que estes povos desmentem se são palavras de Allah? Preservado no Lawh al-Mahfuz, que falamos dele na Surah Al-Alaq, na primeira parte da Surah Al-Alaq, que é um livro preservado por Allah e que está no último céu, e aonde as palavras de Allah estão escritas, além do destino de todas as coisas. E este livro ninguém modifica, pois Allah o preservou. E essa também faz parte da crença do muçulmano, acreditar no Lawh al-Mahfuz. E quem não acreditar, sua crença está incorreta. Então o Lawh al-Mahfuz é muito importante que todos acreditem. E esta foi a aula de hoje. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.